Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Hoje, dia 21 de dezembro de 2022, quarta-feira, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Capítulo 3: Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. Estamos ainda no item 115, com a sugestão de Kardec, o Livro dos Espíritos das Questões 166 a 222, que, por sinal, 222 é pequenininha, a dizer o contrário. Então, vamos lá, Marisa, ficamos na questão 222, no segundo parágrafo. Então, podemos Tá. fazer um Então, pequeno resumo, porque é só um parágrafo. É contigo, já, Lu. já até Uhum. podia começar, recomeçar, né, Célia, Ou os 200 recomeçar, tanto faz, porque é a mesma coisa. Ou as recomeçar. considerações, né? Porque é Uhum. muito bom. É muito bom. Ótimo. Deixa eu só. Eu tinha aberto o livro dos Espíritos, coisado, ele sumiu daqui. Espera aí. Qualquer coisa eu já tenho, viu? Não, está aqui. E nós aprendendo a Opa, já estava administrar até na isso, hein, página. Marisa? Hein, Marisa? Quem Oi? diria? Quem diria que nós estaríamos aqui com um PC, laptop, monitor, e tá faltando, pelo que eu tô vendo, já estou sentindo falta de outro monitor. Você não se deu conta, não? Pois é. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá? Aham. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Então, aí nós vamos ler a questão 222 novamente, né? Que é pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Então é importante a gente trazer isso aqui para cá, né? Não é novo, como dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Isso aqui é uma realidade muito assertiva. Por quê? Porque nós percebemos que desde a época dos pré-socráticos, né, até Sócrates, Platão, no Egito Antigo, na Grécia, as doutrinas reencarnacionistas sempre entenderam a reencarnação, ou seja, a reencarnação como algumas como instrumento de progresso e outras não, como castigo, em função da degradação da alma, né? Só um minutinho. Diga. E então a gente percebe que não é uma coisa nova do espiritismo, né? Isso vem desde os primórdios da civilização. E aí ele continua: constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Então, o que acontecia? No conceito de degradação da alma, o povo hindu, né, mais especificamente, dizia que conforme o erro cometido pela alma, ele reencarnava como castigo e ainda muitas vezes até no corpo dos animais, né? Então, a metempsicose já vem antiga, né? A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição?
ignoramos. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de Skoll se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, ou seja, da doutrina da reencarnação, em vez de ser uma objeção, seria uma prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, desculpa, do ponto de vista da doutrina espírita, é absolutamente irrefutável. O homem jamais vai encarnar como animal e vice-versa, né? Isso está bem claro. Portanto, Ô, ensinando. Marizinha, só uma coisa. Oi. Qual é a tradução que você está utilizando? Eu acho que é do Guilom, Ah, tá. Obrigada. tá? Porque assim, ou eu uso a do Guilom ou do Herculano, uma Tá. das duas. É porque tá diferente como a da Terezinha. Da Terezinha tá no Guilhão também, né, Terezinha? Não estou te ouvindo. A minha é do Herculano Pires. É, tá. Tá certo. Tá dando umas diferençazinhas, mas são só a essência mesmo. Obrigada. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador. Claro, a reencarnação não seria um castigo. Deus, como Pai amoroso e misericordioso, jamais castigaria seus filhos, né? E sim como escola de aplicação de progresso. Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os Espíritos ensinaram, no decurso dos últimos tempos, já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Examinaremos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade, deixa eu só um pouquinho aqui, das existências corpóreas e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. É impressionante, né? Como eles sempre chamam a gente para o lado da razão, claro, né? É a razão que vai fazer, que nos vai fazer concluir pelo lógico, né? E não pela opinião pessoal, pelo achômetro, né? Sem estar muito bem argumentado. Isso eu acho muito interessante, porque no estudo que tivemos, no estudo que tivemos de segunda, eu fiquei com uma questão em mente, porque justamente uma pessoa falou: eu conheço isso, eu sei, não estava no texto, como nós estamos lendo aqui, não estava no texto.
E foi dito, mas a pessoa falou que estuda, que é tal coisa. Aí eu fiquei me questionando, e aí, como é que fica? Não está no texto, não temos como estar. Se está oculto, como nós vamos saber? E se está oculto, se está se dizendo, não, está oculto isso. E quando nós vamos utilizando esse sistema de estudo, já falta assim, mas peraí, mas não está, da onde se tirou isso? Onde estão as provas? Porque está, se está no livro, determinado, está aqui o texto, e se há algo que está oculto, e se foi um estudioso que disse isso, da onde ele tirou? Aí Exatamente. está a razão. E Claro. Não, mas aí vai cair também, né, Zélia? Vai cair naquele ponto que Kardec sempre colocava. É opinião pessoal. pois Não é, Exatamente. é Terezinha. uma opinião pessoal passível de verificação. A opinião de uma Exatamente. pessoa, É, né? Pois e é. mesmo que seja um estudioso, sabe, Zélia, eu tenho por princípio, assim, está escrito em Kardec? Está, ok. Não está escrito em Kardec. Ah, mas a pessoa é uma estudiosa. Não, o Sim, meu filtro é Kardec. Pode ser o o meu Papa. também. Pode ser o Papa vir dizer que não, o meu filtro é Kardec. Ah, isso sem dúvida. Mas eu estou te dizendo em relação até livros, onde Ah, quando tem nós muitos. utilizamos em geral, e quando nós temos a base, é mais fácil de ser filtrado. Então, não estava no texto, entendeu? E a pessoa mais fulano, disse isso. Então, é de se ter muito cuidado em relação no que se refere a quando se está estudando. Aí, como a Terezinha falou, trazer a opinião pessoal no estudo. Exatamente. Mas Então, aí, Zélia, diga, pode Terezinha. falar. Não, 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 fala diga, diga. você. Não, e É, é isso. Pode ser quem seja. Tudo bem, você está falando, mas é a sua opinião como estudioso. Ah, mas foi não sei quem que falou que é famoso. Pode ser a pessoa mais importante desse mundo e mais célebre. O meu filtro é Kardec, acabou. Entendeu? Pois O é. dia que a ciência, como diz Kardec, o dia que a ciência vier e disser, comprovamos que tal coisa é assim. O que que disse Kardec? Se houver um dia alguma dúvida entre nós e a ciência, fiquem com a ciência. Mas é. não a pessoa, ah, eu estudo, eu tenho certeza. Da onde você tirou Uhum. isso? Pois é, Né, são Terezinha? justamente que isso que eu estou dizendo, porque nós estamos aprendendo aqui no NEC, e converso sempre, são fontes. Da onde você está tirando isso? Para nós podermos comparar. E nos colocarmos, se for no caso, na situação de determinado, vamos dizer, tempo, inclusive da obra. Vamos dizer, no caso, a Gênesis, que eu estou preparando. Aí saber e entender. É o método que nós utilizamos com a razão, e etc. e tal. Então, é por isso que quando se está com 3 pessoas ou 4 pessoas que utilizam o método, é mais fácil. Porque senão fica, mas fulano disse. E são pessoas que têm vários anos de centro, e que isso não significa nada. Não, No caso, não significa nada, mas é um método, entendeu? Como já estamos acostumados, eu já estou acostumado, eu falo assim, uai, peraí, eu não li isso? Então, é muito importante esse bate-papo, essa ideia, para que deixemos claro, importante em qualquer estudo, como fez Kardec, ó, da onde está a razão? Se está trazendo qualquer um livro que se diz espírita, qual é a fonte? Mas, sabe, Zélia, e uma coisa importante assim, quando eu estou no estudo, né? Não precisa muito. Naquela live que eu fiz lá para aquela instituição do seu Uhum, o Dilson, uhum, fizeram uma pergunta em relação a determinado assunto. Eu falei: olha, e vocês vão me desculpar, mas eu entendo que a opinião deste espírito, uhum, a-
a expressão deste espírito é a opinião de um espírito de acordo com o grau Isso. de evolução dele. Então, o meu filtro é Kardec. Ah, mas fulano de tal falou no livro. Gente, é a opinião de um espírito. Eu deixo claro no grupo, porque principalmente quando tem muitas pessoas, muitas que eu digo assim, pode ser uma, duas, não importa, para deixar claro qual é a Uhum, nossa posição. Ah, mas uhum, na obra mediúnica tal, fala que lá no vale não sei do quê. uhum. Opinião pessoal de um espírito, Uhum. Pois é. sabe? O que que diz Kardec? Então, eu deixo muito claro no estudo, na hora, sabe? E ficou assim uma coisa meia, uma controvérsia que eu particularmente não achei que o texto estava dizendo aquilo, e a usar a razão, a lógica, mas não se importa, o que vai importar é a essência, mas peraí, mas está se falando algo que não está no contexto? Não, e a gente precisa tomar cuidado porque os sofistas, o que que eles faziam? Através de uma premissa falsa, eles queriam provar uma verdade. Pois Então, se é. não está escrito no texto, como é que eu posso inferir que Kardec que quis dizer isso? É que está oculto. Não, 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 não. Tudo que Kardec diz está muito claro no texto. É. Isso vai melhorar, porque vai melhorar. Mas, Terezinha, por favor, diga aí o que você queria trazer Não, para eu já nós em falei, é relação. isso mesmo. Existem depoimentos, né, afirmações, até de pessoas famosas no meio espírita. E como Exatamente. elas são famosas, ou médiums famosos, né, Exatamente. falando a opinião de certos espíritos, tal, as pessoas não discutem, Não discutem. não discutem. Já não Porque existe nós, praticamente mais isso é, dentro dos estudos, esses questionamentos. Não há uhum, fulano tal é famoso, tal falou, pronto, ninguém pode ir contra. então, E eu esse como estudo tive, está aqui falando, gente, olha, quando eu estava lendo, estudando, analisando, porque a gente toma uma outra concepção quando você abre para ler. Você não vai ler, você vai procurar saber o que realmente quer dizer. Então, se não há razão, se não há uma lógica, se não me diz a fonte, sinto muito. Pode ser quem essa coisa, e não me importa. Eu, particularmente, não ligo, não. Para mim, considero sim, vamos conversar aqui, tá? Respeito a opinião das pessoas que estudam, mas para mim, são as obras de Kardec. Ponto final. Eu sou espírita, então, se não, se eu for trouxer outro, como agora, claro, por que estamos comentando? Porque está falando sobre a lógica, sobre essa concepção que está se trazendo. é Surge. como aquela questão, né, Zélia? Aquela questão que eu já conversei com você também, sobre a questão do umbral, né? Isso. Do umbral, que foi essa ideia que o André Luiz trouxe e tudo mais. Uhum. Aí Kardec fala claramente, com todas as letras, que não existem locais de sofrimento, nem locais de felicidade no mundo espiritual, que os espíritos estão por toda parte. Para onde eles forem, eles levam a sua felicidade ou a sua infelicidade, né? Que não existem locais definidos, circunscritos, nem para um caso, nem para outro. Quando eu falei isso numa palestra, uma mulher até se levantou. Como? E o umbral? O André Luiz fala do umbral. Eu falei, a forma como ele viu, como ele entendeu, como ele interpretou e como ele quis passar. Mas Kardec fala assim, e eu fico com Kardec. Exato, eu também, nesse aspecto. Até porque outro dia Eu também. E cada vez mais. Aqui, cada vez Não. mais vai ficar assim. E assim, eu vou fazer uma pergunta muito básica que num outro estudo nós estávamos conversando. O que que os animais e as plantas têm que ver com os nossos erros, com as nossas imperfeições? E no umbral aparecem plantas todas ressecadas, os animais ferozes. Percebe? O Não? que que os Uhum. animais têm que ver com a nossa imperfeição? Então, sabe, é uma questão muito lógica, mas não adianta. As pessoas, É, sabe, é uma questão de escolha. Você prefere ficar com o real
com o essencial ou com o imaginário? Simples assim, Pois é. né? Por isso que vamos terminar com isso. Só a obra básica, obras básicas. Com certeza. Eu, hein? Continuando, muitos repelem a ideia da encarnação pelo só motivo dela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns, sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham que voltar à Terra. Aliás, foi por conta disso, né, por conta da influência acho que da mãe, né, do Constantino, da mulher do Constantino, Da da mulher dele. mulher, né, foi tirada Da a esposa. reencarnação, né, da Bíblia. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Consequentemente, se os que, de tal maneira, se externam tiverem que viver de novo, corporalmente tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará. Rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão. Marisa, Pois não. Marisa, só aí falando desses que não aceitam, que se revoltam com a ideia de reencarnação, você já viu o espírita não admitir que ele pode reencarnar como mulher? Já? Ixi! Não aceita, não aceita. Ah, peraí, eu Já nunca vi. escutei isso, não. Eu já. Sim, Ele já. não, Foi não aceita mesmo? que vai reencarnar como mulher ou que já reencarnou como mulher. É. Puxa. Não, Bom, então não é, espírita. então. É Não é espírita espírita. até um certo ponto. Chega num Espírita porque, certo ponto. assim, porque estamos justamente estudando sobre isso. Então, está contido Entendi. na obra. Então, não é. Olha, se eu não me engano, eu preciso confirmar isso. Eu li faz muito tempo. Se eu não me engano, está em Leon Denis, que só muda de homem para mulher como uma expiação, que também está errado, né? Eu preciso confirmar, Ah, tá? mas seria Mas, bom, então, ver o livro, porque a Marisa já eu começou preciso, os estudos com a obra de Leon Denis. eu preciso ver isso aí Ah, com seria calma. interessante, hein, Marisa? Você está aí, né? É, Está começando É. os estudos. E o livro. Confia, por favor, porque será interessante. Eu gosto eu muito vou também. pesquisar isso. Obrigada. É. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Isso, né, em itálico aí, já o próprio grifo aí, né? Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não os que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo, não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, do outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior?
Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houverdes feito durante a vida. E então desejais. Espera só um pouquinho. Então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Mas porventura tereis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra e, pois, com direito a alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não, a natureza não dá saltos, né? Ninguém em uma encarnação passa de espírito imperfeito para espírito puro. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Simples assim. É lógico, é Sim, tão lógico em tão qualquer fácil, né? É tão Fácil, é né? lógico. Se nós nos equivocamos às vezes, assim como nós estamos aqui, gente, eu me equivoquei, tudo, começa e não vai importar, não vai importar se vai durar quanto tempo, não vai importar o tempo, porque somos imortais. Então, é muito lógico e é consolador, realmente. Muito. Aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto. Gente, se vocês puderem, eu estou lembrando, a gente está fazendo de sexta-feira revista em revista. E a gente está na revista de 1858, e nós vamos ver um artigo hoje que chama-se Uma Conversão. É bárbaro. É bárbaro a resposta que o pai dá para o filho. Olha, não deixem de ler esse artigo. Eu me lembrei disso agora que ele está falando aqui. É muito bacana. Mas O- qual é, mês? é janeiro, porque nós estamos na de 58, peraí. Ah, ainda está em janeiro de 158, 1858. Eu estava acompanhando. Isso, chama-se Uma Conversão. É sexta-feira, às 19 horas. Ok, ok. Isso, uma conversão. Muito bacana mesmo. É 19 horas o Brasil? É, lá no canal Unidade Espírita. Unidade Espírita. Isso, sexta-feira agora, chama A Revista em Revista. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos um minuto, 2 minutos, uma hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem a sofrer perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dois industriais contrataram. Espera só um pouquinho. Dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário,
O mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia, deves-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos industriais foi o mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição. Ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse o filósofo que, se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos. Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento. E se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer? Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, e que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que, antes de encarnar, só dispõe das faculdades negativas, perguntamos, primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Ô, Quer Marisa, dizer, antes de continuar, por favor, eu acho esse ponto muito importante. Por quê? Se os médicos, vou ter que trazer para os dias atuais, como vocês sabem, a realidade aqui é diferente. Então, às vezes, quando a mulher está grávida, no quarto, se eu não me engano, na quarta semana, eu não sei, gente, vocês, por favor, me corrijam, porque vocês são mães, ou até a sexta semana, é possível ser feito o aborto. Por quê? Porque justamente eles pensam que não há ainda a vida, porque é só apenas um feto. Olha a importância disso aqui no que para que nós possamos também transmitir a quem está nos assistindo o que na verdade não é bem por aí. Não é que a vida já está que começou, que vai começar após o nascimento. Desculpa, depois de uma certa semana. Não, já aconteceu isso muito, já passou isso muito antes. Se nós somos justamente a continuidade daquilo que éramos em encarnação, somos apenas homens, homens ou mulheres encarnadas. Homem e não, mulher. e tem uma coisa fundamental. Houve um momento anterior, muito anterior, em que achava-se que a alma se juntava ao corpo por ocasião do nascimento. Agora, isso está muito claro no Livro dos Espíritos, é no momento da concepção. É no momento da concepção, né? Não tem. Exatamente.
Exatamente. No momento da concepção, o espírito já é ligado, né? Já está Aquele sendo corpo que vai se formar ainda. Só que Exatamente. os médicos, de uma forma geral, são materialistas, eles não levam Então, em consideração nem a existência da alma, né? Então, para eles não é nada mesmo. é, Eu vi uma médica falar aqui no Brasil que ela estava defendendo a prática do aborto, né? O aborto provocado, num, passando na televisão isso. Ela falava, gente, não é nada, é um bolinho de carne. Ela falava, é um bolinho de carne. Falei, meu Deus, olha, quer dizer, um bolinho de carne que desde acho que segunda ou terceira semana já tem um coração batendo. exatamente. Que Não, bolinho de carne é esse que bate o coração? é um Gente, absurdo. uma médica falando É um para que absurdo. fosse aprovado o aborto. É um né? absurdo. Então, a gente vê esses absurdos, né? Quando a pessoa é materialista, Exatamente. a E a gente vê importância esses de estarmos comentando isso, porque nós justamente somos completamente ao oposto. Quem está nos escutando, ou escutará posteriormente, quer dizer, quem escutará verá posteriormente, que aqui está a prova. Que nós estamos comentando que ele vai fazer esses questionamentos para chegarmos o quê? Ao denominador comum, como ele vem estar dizendo, que o Espiritismo é uma doutrina cristã e vai conceituando tudo isso, que vem com as penas e gozos, a existência da alma. Então, muito importante esse ponto para quem pensa que a vida termina por aqui. né? Número 2. Não, Número 2. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? 3. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? A 4. gente está vendo aí, né, Marisa, nesse aspecto aí, hoje, com as redes sociais, a gente fica sabendo de muita coisa que antes era mais difícil a gente saber, né, a gente conhecer. Então, a gente vê hoje crianças autistas, com Eu estava pensando nisso, Terezinha, eu ia falar. uma inteligência, um saber, às vezes na matemática, às vezes em algum, sabe? Vem com Sim, aquele conhecimento que não aprendeu nessa encarnação, não aprendeu nessa vida, já traz com ela, não é? exatamente, E exatamente. crianças com aptidões musicais aí desde cedo, a gente hoje a internet mostra muito isso, né? E Com é certeza. bastante interessante mesmo. E que Com, trazendo para a não, nossa atualidade. Uhum. E que existe. exatamente. É sempre bom estarmos estudando e trazendo para os dias Trazendo para atuais. hoje, né? É, Trazendo para hoje. eu acho que é É, bem por aí. Eu acho muito. e É a isso que gente nós pode fazemos. observar a nossa própria família, né? A gente pode ter dois, três, quatro filhos, educar da mesma forma, mesma escola, tudo. E são diferentes. De onde vem essa diferença? Não é? Por que Exatamente. são diferentes? Se forem educados da mesma forma, mesmos pais, mesmas escolas, não é? Por que da onde vem essa diferença? Então, Exatamente. basta fazer uma análise, né? Uma análise mais profunda, né? E porque às Exatamente. vezes o filho mais novo tem mais sabedoria do que o mais velho. Até mais que os pais, às vezes. Mais que os pais. É. Muito bom. Donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Marisa, 5. isso é importante. Teve uma pessoa que fez parte aqui do NEC de alguns anos, e ela falou, claro, que há uma influenciação imensa do meio, porque como ela é socióloga,
Disse que as pessoas que nascem, vamos dizer, no Brasil, nas favelas, elas já nascem, no caso, já é negativo para ela, ela como socióloga. Então, tudo é um meio. E aqui estamos vendo, observando, analisando que muitos seres trazem consigo essas características do vício, sim, sim, e não tem nada a ver com o local onde nasceu. Vemos com pessoas muito conhecidas, de boa educação, que têm essas tendências, essas características, e teve o quê? Aonde foi? Teve tudo, teve educação, é, idiomas, etc. e tal. E sempre desde o início, desde... Nós somos uma soma, né, Zélia? Nós trazemos a bagagem de outras encarnações, né? Das nossas conquistas morais, daqueles defeitos morais que a gente ainda não conseguiu superar, né? Nós já chegamos aqui com uma bagagem. Chegando aqui, nós vamos receber a influência dos pais, da educação, vamos receber a influência da sociedade, né? Onde nós convivemos. Então, nós somos uma soma de tudo isso. O ambiente tem muita influência, com certeza, Sim. mas junto também nós trazemos, então, uma soma de tudo hoje, nós somos uma soma de tudo isso, né? Eu concordo que influencia, mas quando há como a maturidade do espírito, não tem onde correr, gente. Claro Exatamente. que pode ter, claro que pode ter alguns, vamos dizer, alguns transtornos que hoje vemos, transtornos emocionais, alguns traumas. Sim, Olha, por sabe o que quê? eu fico pensando às vezes, Elia? Eu fico pensando assim, eu, Terezinha, né, nasci aqui, nasci no Paraná, agora eu moro em São Paulo, a minha vida toda, tenho essa influência dessa sociedade que nós vivemos, essa forma de... Porque cada sociedade tem as suas características, né? E se eu tivesse nascido na China, com toda a bagagem que eu trouxe, eu não seria influenciada pela cultura da China? Com certeza, não é? Claro. É nesse sentido que eu quero dizer que o meio também tem uma influência grande, né? Uhum. E Porque como a vemos, minha forma de pensar seria diferente do que eu sou hoje, eu seria diferente, costumes, hábitos, ideias, não é? e por isso que nós E vemos, desculpa, e justamente esses seres que saem deste meio, dá exemplos maravilhosos para nós. Que vão, que querem, são determinados, querem terminar, fazer uma faculdade, mesmo estando sim, não nascendo neste meio. a gente vê muitos exemplos assim. É isso? Pronto. Obrigada, gente. Muito bom. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino ou tentote recém-nascido e os educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Isso aí eu fui buscar o Tentote, fica lá Níbia, Uhum, uhum, na África. uhum. Isso que justamente estávamos conversando. Exatamente, né? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então, achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, que a inata superioridade concedida a algumas corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente
a todas as criaturas? Isso é interessante porque se existe esse entendimento sobre um joguete moral, que somos apenas máquinas, realmente. Quer dizer que não, vamos colocar sempre culpa, por exemplo, de certas enfermidades se eu não me precavi. Eu também tenho certas consequências. Então, é muito interessante quando nós estamos estudando e trazendo e conversando sobre isso, porque às vezes nos colocamos no lugar de coitadinhos. Então, tá, as almas são desiguais. Não, aqui, que ele falou, o homem não seria mais que uma máquina joguete da matéria, não teria a responsabilidade dos seus atos. Isso aqui é muito importante. Quer dizer, como ser nós, nós que estamos já, que nós conversamos muito, passamos por toda aquela evolução de espécies e tudo isso, chegamos à consciência, temos a responsabilidade dos nossos atos, não vamos, isso é contraditório, é completamente contraditório. Vocês não acham em relação até essa parte materialista, vocês não acham? Essa questão aí como ele leu antes, a Marisa leu, né, anteriormente aí, que, que o homem age de um jeito ou de outro devido à sua constituição física, por causa das características de certos órgãos, quer dizer, uma visão totalmente materialista. Então, um assassino não teria responsabilidade. Ele é assassino porque ele tem lá algum problema lá orgânico, né? Que faz com que ele haja desse jeito. Então, ele não tem responsabilidade de ser um assassino, né? Um homem bom, caridoso, amor, também não tem mérito. Ele é assim porque o corpo dele, a constituição física dele é assim, o assado. Quer dizer, como Kardec fala, é uma doutrina monstruosa. Que não é É lógico. monstruoso. E não tem lógica nenhuma, né? Não tem lógica. Exatamente. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas, ao número de anos, perdão, as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reuni, um certo dia, um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas ou menos perfeitas. É isso que ele quer dizer aqui. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, lhe dá a explicação simples, natural e lógica.
Será racional preferir-se à teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? Ô, Marisa, interessante sobre essa parte da intuição, como ele colocou. Porque, geralmente, quando se utiliza a palavra intuição, é quando nós estamos, por exemplo, agora aqui nós estamos estudando e recebemos uma intuição. Sim, Mas não que trazemos a intuição em nós, porque geralmente utilizamos como consciência. é. E como é que fica isso? Então, na realidade é assim, que nem, por exemplo, nesse caso que eu falei para vocês da revista, é muito bacana, porque a pessoa fala no artigo, né? Ele era materialista, não acreditava em Deus. Aí tem uma determinada pergunta, que aí ele, como espírito, responde: eu intuitivamente sabia que existia, mas não acreditava. Então, É, assim, nós trazemos uma intuição natural, mesmo o ateu, mesmo aquele que é materialista, ele tem uma intuição natural que existe algo de superior que move e cria este mundo. Pode ser que ele não acredite, mas intuitivamente todos nós temos. Porque e desde o até, homem. não pode falar, Marisa. Não, só para completar, desde o homem mais primitivo, tanto é que eles tinham essa intuição de que existia um ser acima, algo superior que eles não sabiam explicar, mas que eles cultivavam. Diga, Tere. Era isso que eu ia falar. Das civilizações mais antigas, se vêem traços que eles deixaram, né? Sinais que eles deixaram e que provam que eles tinham a intuição, a ideia de existência de um ser superior, né? Conforme os Exatamente. rituais, né? Sinais dos rituais que eles faziam e tudo mais, eles acreditavam. Era uma coisa instintiva, né? Uma coisa lá de dentro, né? É forte isso no ser humano. Por isso que eu costumo dizer que ser ateu não é natural, é Não forçado. é? Exatamente. É, exatamente. É Por como isso que a aquele gente ditado. brinca, né? Que o ateu É, diz sou ateu graças a Deus, né? isso aí, sou ateu, graças a Deus. É forçado, porque não é natural no ser humano. Não é natural mesmo. Em relação às aptidões, isso é impressionante. Porque você, como nós estamos conversando, trazendo esse ponto aqui, o desenvolvimento intelectual e moral, vemos pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade de estudo. Mas dá um pedaço de madeira e pregos. Olha aí, principalmente, gente, principalmente no terceiro mundo. Impressionante como consegue transformar as coisas. Assim, como sou, sou latina, eu vejo a diferença. Aqui existe uma parte completamente assim, tem a intelectual, tem a inteligência, mas nós temos, é como se fosse a imaginação, Marisa, e Tereza, Maria Helena. Criatividade, né? É, Porque utiliza, né, a Aquilo aflora, imaginação, né? como se diz, a parte. Porque vem da. A conquista do passado aflora, né? é, Aflora com exatamente. força, né? Gente, é impressionante, porque você vai. E aqui, muitas vezes, que se estuda para tudo. Se estuda para tudo. Então, qualquer coisa que você faça tem que ter um estudo. Mas se utiliza os materiais que se estão acostumados desde o início. Se faltar, ou, às vezes é complicado. Já nós não. Não, vamos dar um jeitinho. E é verdade que dá mesmo, às vezes. É, É aí, aí pergunta, é o meio? Porque aí é coletivo, gente. E como é que ficaria nessa situação? Essas aptidões, essa criatividade do latino. E aí? O que vocês acham disso? eu acho que junta as duas coisas. Junta aptidão com oportunidade de inventar. Então, é assim, junta a aptidão, a imaginação, com circunstâncias que fazem com o que você põe em exercício a sua aptidão.
E também as necessidades, né, Marisa? E Exatamente. já ia falar Próprias isso, As exatamente. próprias necessidades, e aquilo aflora naquele momento de necessidade, aquilo aflora, coisa que ele já tem dentro dele. E os latinos, assim, de uma forma geral, são mais abertos para as questões espirituais, né, gente? É uma realidade Exatamente. isso. São mais abertos das questões espirituais do que É as- verdade. aqueles mais voltados para a intelectualidade, né? É É. verdade. Então, isso facilita essa É explosão verdade. aí de criatividade, de invenção, de imaginação. Isso facilita muito. Porque é a minha realidade. É a minha realidade. Se você vai e está mudando em relação aqui no lado, vamos dizer, da medicina alternativa. Aí muda. Aí muda muito. E na parte alternativa do que está existindo já uma mudança. Mas não sair, porque principalmente aqui na Suíça, que você tem que ter tudo é princípio. Você tem que ter princípio, você tem que ter disciplina. Tem. Até o verbo é muas, tem. Então, quando você sai desse padrão, já é complicado. Então, quando até a mentalidade do ser, do germânico em si, traz essa coisa de para que vai perder tempo criando, se você já pode procurar uma coisa que seja mais prática. Se não vai, para que vai criar? Entendeu? Então, eles procuram os meios mais fáceis de ser solucionado, ou muitas vezes não se permitem utilizar a criatividade e a imaginação. E é aí que você vê muitas vezes por que determinado povo, por característica, tem muito mais jogo de cintura para determinadas situações do que outro. Uhum. Percebe? É, Percebe? É aquela história, tem características que faz com que do limão você faça uma limonada rapidinho, né? E outros não. Ah, mas eu não tenho faca para cortar o limão, eu não tenho lugar para. Entendeu? É assim, falando metaforicamente. porque aqui, por É exemplo, você verdade. tem que estudar qualquer coisa, gente. Encanador. Vamos dizer, trazer o encanador aqui é uma profissão e não tem essa discriminação como lá no terceiro mundo. Não existe. Não tem. Todo mundo tem que, obrigatoriamente, ter uma profissão. Então, quando não se tem uma pecinha, a coisa pega fogo. Vai mudar quando o encanador já passou por alguns países, porque eu conheço. Morou várias décadas na Colômbia, aí ele dá o jeito. O outro vai ser complicado, porque vai ter que mandar um pedido para a China ou para alguma coisa para poder trazer a peça. É interessante nós observarmos essa realidade, principalmente porque eu faço parte, quer dizer, sou latina, estou aqui e observando tudo isso, gente. É interessantíssimo, interessante, muito, porque para vocês é hábito. É aí, não, vamos dar um jeito, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas aqui é exorbitante. Porque você não pode sair do padrão, entendeu? É. Continuando. À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hottentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hottentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Fantástico isso. Fantástico. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Se a nossa existência é atual,
é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura. Quais? Na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado estarão no mesmo nível ou se acham distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Esse ponto é muito interessante também. Aliás, tudo, né? Quando eu vejo aqui essa parte sobre a doutrina espírita, é muito lindo. Isso no caso aqui. Qual é no terceiro, né? O homem que praticou o mal e por não ter podido esclarecer-se. Aí, mas aí como é que ficaria o livre-arbítrio se ele pratica determinadas coisas que não deveria? Ele não tem a Porque não tem a educação. Vai ser amenizado. Claro, ele não tem, a Kardec fala isso claramente. Sim. Uma Eu tribo que estou é trazendo, gente, para canibal, não ficar só ler. Só é, tô agilizando é. aqui para poder conversarmos um pouco, para não ficar só leitura também, conversa. Uma tribo que é canibal, que não conhece, não tem consciência, ela é punida, ela vai ser punida pela ignorância dela? Claro que não. Da mesma forma, uma mãe que não sabe, que está, por exemplo, com 4 filhos e que automaticamente acha que deve fazer determinados tipos de coisas porque é mãe, ou bater, ou fazer alguma coisa, também não está, mesmo assim, não tem a consciência do que está fazendo. Que mal que ela está fazendo nesse caso? Por quê? Porque foi trazido desde a sua educação hereditária. Sim. Aprendeu isso, mas não tem a consciência. Quer dizer, a consciência. É por isso Bom, que vamos lá, por né? isso que a partir do conhecimento, a partir do momento que temos conhecimento das leis divinas, aí a escolha em persistir e em continuar não praticando o bem, nós vamos sofrer as consequências morais dessa escolha. Simples assim. A responsabilidade vai aumentando na medida em que nós vamos entendendo melhor as leis divinas, não é? Assimilando e compreendendo. Então, é gradativo, a responsabilidade também é gradativa. Se nós não entendemos, a pessoa não entende, é ignorante, não entende nada, a responsabilidade dela é menor. Então, a gente até já comentou lá no centro, né? A gente está estudando aí tantos anos, não é que a gente sabe muito, mas a gente está estudando, muitos anos estudando a doutrina e discutindo e tudo mais, né? É, se a minha vizinha, que não sabe nada, comete uma agressão, agride alguém, né? E eu só falo mal de alguém, a minha responsabilidade em falar mal de alguém é muito maior da dela que agrediu fisicamente. Porque eu estou aqui, Exatamente. eu estou estudando, eu estou aprendendo, alguma coisa eu já estou compreendendo. Então, quanto mais se compreende, maior é a responsabilidade, não é? Isso daí é justiça, isso daí chama-se justiça, não é? A justiça de Deus é assim, ela é, ela é gradativa, ela é aplicada de acordo com as circunstâncias de cada um, com a evolução de cada um, com o entendimento de cada um. Senão não teria sentido. Então, quando uma criança nasce num meio totalmente vicioso, vive a vida toda dela naquele meio, e por influência desse meio ela vai cometer coisas erradas, não é? E não vai ter mais oportunidade nenhuma? Como assim? É, Não tem exatamente isso. sentido, não Gente, tem eu sentido. vejo isso. Não, é interessante que nós falamos muito que muitas vezes são consequências de encarnações passadas. Eu observo, eu gosto muito de estar observando, até nas enfermidades, que é, sim, consequência dos atos atuais, da atual existência.
E que muitas vezes essas pessoas que estão nessas enfermidades horríveis, às vezes ficam durante décadas. Quando se vê, essa pessoa ou essas pessoas ainda estão muito apegados ao lado material. E a justiça divina é tão amorosa que dá o tempo, muitas vezes, daquele ser ter ainda a oportunidade de, com essa enfermidade, analisar, já que não teve a oportunidade do estudo, pelo menos perdoar. E isso eu observei, tive isso, vi em vídeo, inclusive, dentro da própria família, que foi uma coisa muito drástica, que está sendo, e Deus está dando a oportunidade a esta pessoa, tirou a fala, olha, não pode falar já há um ano, porque utilizava, menosprezava aqueles que menos tinha que esta pessoa em termos financeiros. E está dando... Gente, é impressionante a justiça divina. E dando tempo para esta pessoa estar ali, ó, vendo, analisando, refletindo e pedir, assim, eu vou morrer, gostaria de ver assim, aquela outra pessoa que tanto humilhou, que tanto menosprezou, e também teve muita violência física. Olha aí, olha aí. Que não é só, te ver que são consequências daquilo que nós estamos fazendo nessa encarnação. Não é, então, tudo só de encarnações passadas. São consequências dos nossos atos, também no presente. É isso porque muitas vezes no meio espírita nós temos sempre falando, não, isso é porque foi da encarnação passada. Não, gente, como nós estamos falando, são das nossas escolhas, somos nós que escolhemos. E temos as nossas consequências, sim, na existência atual. Não é isso? Muito bom. 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos, quer dizer, como excluídos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? E é muito interessante, né? Porque na perda de entes queridos, tanto lá no Evangelho como no Livro dos Espíritos, Kardec vai explicar muito bem isso, né? Então, a criança que morre em tenridade não fez nem o bem nem o mal, né? Ela vai para onde? Ela vira anjinho? Não. Mesmo porque ela é um espírito que esteve na condição de criança encarnada. E aí ela vai recomeçar uma outra existência, esse espírito. Então, é muito... Oi? Esse foi um problema sério para a Igreja Católica, né? Porque chegou uma hora, falei, e aí, o que a gente faz com as crianças, né? Não fizeram o bem para ir para o céu, não fizeram o mal para ir para o inferno. Aí, depois, não sei quantos séculos, que a Igreja já era uma instituição, eles criaram um limbo. Exatamente. Limbo para onde mandar as crianças que morriam. Exatamente. Que morriam cedo. E coitada das mães que perdiam seus filhos sem antes ter batizado, elas ficavam eternamente se culpando, achando que as crianças, né? Sendo que, na realidade, é sempre um espírito, né? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso.
que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Aí Essas estão os questões, obstáculos que nós estávamos conversando, que surgem na nossa vida. Tudo são aprendizados, como havíamos comentado anteriormente sobre este caso da enfermidade e tudo isso. E para a maturidade, cada vez mais, quer dizer, adquirir mais experiência para o próprio espírito, para se tornar cada vez mais maduro, né? exatamente. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, Só um instantinho, porquanto Terezinha, está dando interferência no teu áudio. Eu vou desligar meu áudio, então. Obrigada. essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional, ou seja, a doutrina espírita. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundamentada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? É assim, mistério, né? Mistérios de fé. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre a doutrina e a dogmática. Entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderão então seus discípulos que era de João Batista que ele falava. Mateus capítulo 17, versículos de 9 a 13. Eu tenho uma pergunta em relação em termos assim, de fluidos, vamos dizer. Se ele mesmo está dizendo que só vai ser quando ele ressuscitar, que ele vai se materializar. Não é isso? Pronto, ele ficou, supostamente, entre os discípulos durante 40 dias, ensinando, motivando, tudo isso. Como? Como? Sabemos. Sabemos que é um espírito superior, responsável pelo planeta Terra, mas como? Vamos dizer, em termos de fenômenos,
é possível ficar 40 dias materializado? Para Jesus é. Para Jesus é. Está Com essa fechado, Tereza. manipulação, para que possamos entender em relação a isso, porque ele está falando de ressuscitar. E vamos mostrar, vamos ver que foi que ele continuou durante 40 dias. Né? Então, Foi mas por na isso que me chamou a realidade, atenção. Não fala não, mas quando eu voltar, aí sim vai ser dito. diga, Terezinha. Ele não ficou 40 dias direto materializado. Ele aparecia, desaparecia, né? Voltava. Ele não ficou assim 40 dias materializado. Mas ficou muito tempo ele aparecia, desaparecia, do estudo que nós estávamos vendo, para algumas pessoas, mas nos discípulos, ele realmente ficou muito tempo, tempo dessa questão de materialização, entendeu? Por isso que me Então, chamou a mas atenção, porque houve. era Jesus, né, Zélia? Ele tinha todo um. Ele já tinha uma capacidade de manipular fluidos e de trabalhar tudo isso. Ele já tinha todo esse conhecimento no mais elevado grau, né? Então, é aquilo que Kardec chama de aparição tangível, né? Porque Exatamente. Kardec não usa a palavra materialização. Não. A palavra materialização foi depois usada pelos espíritas, mas ele não usa, ele falava de aparição tangível. É E o Jesus foi. perispírito dele que aparecia, transformando-se em tangível, mas eu concordo com a Terezinha, Zélia. Para nós, era o tempo todo ou muito tempo, mas não era. Ele aparecia, às vezes, no cenáculo, desaparecia, aparecia novamente, mas assim, Depois, né? 2, 3 dias depois ele aparecia em outro lugar, né? exatamente. Porque foi dito, entendeu? Por isso que eu ficava com essa dúvida, mas como, todo mundo se pergunta, mas como pode ser? Mesmo sendo Jesus. Existem as leis naturais, gente. E ele Não, peraí. Existem as leis naturais, mas a gente não pode esquecer que existem as leis divinas e que Jesus era um espírito superior. Então, é assim, a gente não pode medir o espírito superior pela nossa medida. Nós não sabemos a potencialidade, quer dizer, nós sabemos, mas não totalmente as potencialidades de Jesus, entendeu? E também eu acho que e trazendo não só, eles também estavam ali recebendo respaldo da parte espiritual. Tanto que quando ele estava ali, entre aspas, crucificado, vieram um espírito conversar com ele. Olha, fulano se suicidou, Judas. Então também tinha todo o suporte do lado espiritual, não é? Por isso que Ó, eu e trouxe assim, isso em relação. e assim, né? Eu não sei qual é a visão da Terezinha, mas assim, Jesus sabia exatamente de tudo que ia acontecer e que tudo que estava acontecendo, né? Então, a gente conhece assim a pontinha do iceberg, a pontinha, né? Então, tem coisas que não são da nossa É. compreensão e Não não adianta se. ficarmos comentando, porque me chamou a atenção, porque me lembrou justamente nessa passagem da ressurreição. Obrigada. Nada. Bom, pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem e na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Muito bacana essa resposta aqui. Muito bacana. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências.
é porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Muito bacana o que é falado aqui. Não é porque o Espírito falou, né? É porque é a lógica, é o raciocínio lógico, né? A mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim, também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, diz Kardec, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo que proceda do homem. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais que um estudo atento e criterioso revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho, João, capítulo 3, versículos de 3 a 7, que é quando é o diálogo dele com Nicodemos, né? Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Porque os judeus acreditavam na reencarnação. Eles não sabiam como se dava, mas eles acreditavam, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admireis de que eu tenha te dito, é necessário que torneis a nascer. Aí ver adiante, parágrafo ressurreição da carne, questão 1010. Você tem uma nota aí? Aqui no livro físico, não. Aqui tem uma nota depois que ele está falando, ver a seguir o artigo de ressurreição da carne, item 1010. Aí É, ele tem questão. aqui a nota. A reencarnação está hoje provada através dos casos de lembranças de vidas anteriores em crianças, de pesquisas hipnóticas de regressão da memória, de Uhum. avisos mediúnicos de renascimento com sinais e condições posteriormente verificados. Embora as ciências oficiais ainda relutem em aceitar essas provas, a ciência espírita as considera válidas e espera para breve a sua aceitação oficial. Nota do tradutor. Então, aí foi nota do tradutor, né? A da FEB não tem nem no livro físico, também não tem. Pois é, Quem foi o tradutor do teu? Herculano Pires. Hã? Herculano Pires. Não entendi. Herculano Pires. Ah, Herculano Pires, tá. Então, nesse meu do Guilhom não tem. O Pois seu é. tem, Terezinha, do Herculano?
O meu do Herculano tem, mas eu estou sem ele aqui, que eu estou na casa da minha filha. Eu estou Ah, tá. com o celular, não trouxe o livro. Estou Tá. Pois é. cuidando da minha aqui. Então provavelmente o Herculano colocou por conta dele essa nota, entendeu? Porque olha só, ele afirmar que a reencarnação está hoje provada. Então, é assim, é em termos, né? Em termos, porque existem pesquisadores que estudaram e estudam a reencarnação e chegam ao que eles chamam de uma comprovação científica. Uhum. Só que é amplamente aceito, né? É aceito por alguns, não é aceito por outros. Então, tem o caso do Dr. Ian Stevenson, não sei se já ouviram falar, Dr. Ian Stevenson, norte-americano, professor de uma universidade famosa dos Estados Unidos. Ele fez muitas pesquisas, ele tem um livro que se chama Casos Sugestivos e Reencarnação. Uhum. Então, quando ele ficava sabendo de um caso, Não uma me criança lembro. que falava algumas coisas, ele ia lá conversar com as crianças, estudar, tal. Se a criança falasse de determinado local, de determinado país, ele ia lá nesse país para pesquisar, e ele conseguiu comprovação de vários casos, de muitos casos. Ele já desencarnou, mas ele tem os seus seguidores. E Tem tem vídeos, outros, tem vídeos no YouTube. tem Então, vídeo. Tá e tendo eu, realmente o teu áudio, Cerezinha. Seria bom deixar. então, Não, Deixa do computador. Sim, por favor, Marisa. eu estou com o original aqui e no original não tem nota de rodapé. Termina o original francês, Uhum, pois tá? é. Não tem, termina exatamente. a nota é do tradutor, né? É, Mas é bom estarmos com várias vezes, vários livros, para poder vermos as diferenças, gente. exatamente. Porque eu sou espírita, nós temos a certeza da reencarnação. Mas Uhum. quando um tradutor afirma, e olha que Herculano, eu gosto muito do Herculano, mais do que Guilherme, Eu gosto, bem gosto. mais do que Então, Guilherme. eu fiz um curso uns anos atrás, eu fiz um curso de yoga, me formei professora de yoga, né? E eu fiz um trabalho, a gente tinha trabalhos para fazer. Eu fiz um sobre reencarnação, eu fiz uma pesquisa, né? E pesquisei em várias doutrinas, culturas e tudo mais, e pesquisei no Antigo Testamento. Tem Hum, várias é, passagens. A palavra reencarnação não existia, né? Não não. se usa a palavra, não se usava essa palavra. Mas a ideia da reencarnação está lá, em várias É. passagens do Antigo Testamento. E no Novo também, né? Como a Não, gente já. isso sabemos, que a gente estuda e tudo isso. Mas olha só, mas vamos terminar, vou parar aqui a gravação, para depois, se pudermos, conversar um pouquinho, tá? Porque já são 20h31. Vamos finalizar. Alguma coisa, gente, a mais? Então, Vamos ficar, terminamos. então, Aí que tá. Como vamos ficar? Vamos resolver isso também? Sim. Então, depois, posteriormente, para poder vermos que tem aqui já uma outra sugestão de Kardec. Aí eu gostaria de ver com vocês o que vocês acham sobre isso, tá? Então, vamos conversar, gente? Até lá, muito obrigada, até a próxima. Marisa, obrigada. Eu Terezinha, é que alguma agradeço. coisa? Tudo bem, está tudo certo. Então, tá. Beijo no coração.